graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus. Que venho compartilhar a palavra do Senhor. Vamos estar meditando, crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Hoje nós vamos ler Gênesis 35. E assim nós estamos meditando um capítulo após capítulo e aprendendo mais e crescendo na graça e no conhecimento. Quero pedir a você que se inscreva nesse canal, deixe seu like, curta, comenta, compartilha. E você estará me ajudando a semear esta palavra. E assim a gente vai aprendendo juntos e ouvindo a voz de Deus. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E assim a gente vai aprendendo. Amém? Gênesis 35. Ainda sobre a família de Jacó, Estamos aprendendo. E agora nós vamos ler o retorno de Jacó a Betel. Vai dizer assim: Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos os que estavam com ele: livre-se dos deuses estrangeiros que estavam entre vocês. Purifique-se e troquem de roupa. Venham. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam. Os brincos que usavam nas orelhas de Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, e que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, e por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou a Padã-Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: seu nome é Jacó, mas agora você não será mais chamado Jacó, e seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse: sou eu, Deus Todo-Poderoso. Seja prolífero e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. À terra e aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar, e Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas, e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. A morte de Isaque e Raquel. Eles partiram de Betel, e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E quando sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair à vida, quando estava morrendo, deu o filho o nome Benoni, mas o seu pai deu-lhe o nome de Benjamim. Morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migal-Eder. E na época em que Israel vivia naquela região, Rubi deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Israel ficou sabendo disso, e Jacó teve 12 filhos. Estes foram os filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. E estes foram os filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram os filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naphtali. E estes foram os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Azé. Foram estes os filhos de Jacó, nascidos em Padã-Arã.
Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto do Quiriate Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. E seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Aleluias, glórias a Deus. Nesta passagem a gente vê nosso Deus falando novamente com Jacó. Durante toda a passagem bíblica nós vemos Deus aparecendo a Jacó, conversando, dando instruções a Jacó, né? Direções a Jacó. E aqui nesta passagem a gente vê isso, né? E isso é muito lindo, porque isso me faz me lembrar, né, a nossa vida, né? Quantas das vezes, né, quando nós buscamos a Deus, né, quando nós realmente buscamos ouvir a voz de Deus, Deus sempre fala conosco, né? Muitas pessoas falam assim, mas eu não escuto Deus, eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei qual é a direção que Deus tem para mim. Mas será que a gente tem buscado ao Senhor? Será que a gente tem pedido a Ele direção? E a gente vê aqui em Jacó, Deus a todo momento direcionando, e ali ele também vai tendo as experiências com Deus, né? Eu tenho muitas experiências com Deus, e eu creio que se você ainda não teve, você terá muitas experiências com Deus, né? Experiências de orações respondidas. Eu sei que existem orações que ainda não foram respondidas, mas aquelas que você ora e Deus chega, né, com a sua graça maravilhosa, respondendo, direcionando, dando instruções, né? É muito lindo. Nós vemos aqui que Deus aparece ali a Jacó e fala para ele assim, se livre dos deuses estrangeiros. Naquele tempo não é que eles tivessem deuses estrangeiros para adorar, mas eles eram supersticiosos, né? E ali eles tinham isso com eles. Mas Jacó ali obedece ao Senhor e ele fala, né, para todos que estavam com ele, né, se livrem de tudo, né, tudo que vocês tiverem de superstição, de deuses, de que não quero nada aqui, não quero nada perto de mim, porque aqui nós só adoramos ao Senhor nosso Deus. Não tenha nada que venha tirar o lugar de Deus, né, em nosso coração. E hoje, trazendo isso para as nossas vidas, né, coisas que às vezes a gente adora, coisas que a gente coloca em primeiro lugar, sejam pessoas, objetos, sejam ocasiões, né, tudo que vem tirar, né, o primeiro lugar de Deus, né, isso se torna um Deus em nossa vida, né, pode ser um celular, pode ser o dinheiro, pode ser coisas que você obtenha, pessoas, né, e a gente tem que entender que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas, né, Deus quer ser o primeiro, e a gente aprende aqui com Jacó, quando Jacó fala assim, tira tudo que não agrada a Deus, né, eu não quero nada dentro do meu lar, eu não quero nada dentro da minha casa, que tire o primeiro lugar do Senhor, né, o Senhor tem que ser o primeiro em nossas vidas. Hoje é domingo, é aniversário do meu filho Davi, e ontem eu comemorei o aniversário dele. E algo bem diferente que hoje eu faço, que antes, quando eu não conhecia Deus, eu não fazia, é que antes da comemoração, né, antes da gente comer, antes da gente ali se confraternizar, a gente fez uma oração, apresentando, agradecendo a Deus, agradecendo pelo alimento, agradecendo pela vida de Davi, por aquele momento em família, por aquele momento especial de comemoração. Mas que o primeiro que estava ali sendo convidado era o Senhor, né, o nosso Deus. E isso é muito lindo, sabe? Porque antigamente eu não tinha isso, eu não conhecia, né, esse Deus maravilhoso, né, no passado, né, eu não cresci no lar cristão assim, desde pequenininha, né? Eu aceitei Jesus já grande, e isso é tão lindo, sabe? A gente agradecer, a gente orar, porque a gente entende que tudo é do nosso Deus, que tudo é por Ele, que tudo é para Ele, até mesmo esses momentos especiais, festivos, tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Porque o Senhor foi que deu a vida do meu filho, é o Senhor que permitiu e deu a provisão para estarmos ali comemorando a vida dele. Então tudo é para Ele, tudo
é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Que como a Bíblia fala, que comamos, que façamos, que tudo seja para a glória do Senhor. Tudo que nós vamos fazer que seja para a glória de Deus. E ali Jacó obedece ao Senhor, né? Nós tiramos exemplos aqui da vida de Jacó, ser um homem temente, um homem obediente ao Senhor. E conforme Deus direciona, Jacó faz. A Bíblia vai dizer também, fala sobre a morte, né, da sua mulher Raquel, a mulher que Jacó tanto ama. A gente vê aqui que chega o dia, né, que ela teve um parto difícil e ali ela falece, né, dá à luz a seu último filho, Benjamim, né, o último filho de Jacó, e ali dá à luz a Benjamim. E com isso ela vinha falecer. E no versículo 17, né, do 16, 17, fala que eles partiram de Betel e quando ainda estava a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. Nós vemos que Raquel já teve dificuldade para engravidar, né? Teve José. Aí agora, olha o sofrimento, né, na vida de Raquel. Raquel agora vai ter o seu segundo filho, já teve muita dificuldade para engravidar do primeiro, agora já vai ter o seu segundo filho, e desse segundo filho ela vem a falecer, né, com muita dificuldade. Antigamente as coisas eram mais difíceis, né? Hoje em dia a gente tem o quê? Tem muitos recursos, né? A gente faz, quando tá grávida, a gente faz muitos exames, muitas ultrassonografias e já sabe tudo, descobre tudo com a tecnologia, né? E nesse tempo não, né? Era as parteiras que faziam os partos, não tinha hospital, então era um tempo muito difícil. E ali ela sofre muito para ter o seu filho. E como hoje eu estou gravando essa palavra, é aniversário de Davi, dia 16 de julho, né? Me faz lembrar também o meu parto, né? Esses momentos de mulher que não é fácil, né? Só quem foi mãe sabe. Cada mulher tem a sua história de parto para contar, né? Cada uma sabe o que sofreu, cada uma sabe o que estava passando. Eu me lembro que este horário, 8 horas da manhã, eu ainda estava sofrendo. Meu filho foi nascer, comecei a sofrer no dia 15, no dia 16, das 2 horas da tarde que veio nascer. E assim passei o dia inteiro sentindo dor. E nossa, é tão angustiante porque a gente sente medo, a gente sente tantas coisas, né? E posso imaginar como foi difícil para Raquel aqui. E como foi difícil também para Jacó, porque Raquel era a mulher que ele mais amava e ali ele perde sua mulher. Né? E ali ele enterra a sua mulher. E não só isso, né? Nesse mesmo capítulo, a Bíblia também vai dizer que o seu pai, né? Ele chega depois ao seu pai, depois de ter enterrado Raquel, ele chega também a perder o seu pai. A gente não tem muita noção de tempo, mas o mesmo capítulo fala dessas duas mortes, né? A morte de sua esposa e a morte de seu pai. Posso imaginar que não é fácil perder alguém que ama. Né? Eu perdi a minha avó há poucos meses, já fazem 6 meses, e não é fácil. E muito mais, eu sei que é muito mais difícil para aquelas pessoas que estão mais próximas, né? Não é fácil. Mas que a gente vem aprender aqui com Jacó, né? Que a gente venha entender que Deus é aquele que vai confortar os nossos corações. Que a gente possa orar ao Senhor, pedindo que o Senhor conforte os nossos corações, que o Senhor nos ajude a passar por esses momentos difíceis, né? Que fáceis não são, mas que o Senhor venha nos dar força para superar esses momentos difíceis. A Bíblia também fala entre a morte de Isaac e de Raquel, né? Que o filho de Jacó, o filho de Jacó se deitou com a sua concubina, né, Bila, que era Bila era serva de Raquel, né? Seu filho ali, ele pega e faz isso, comete esse erro. Mas isso existe uma consequência, porque Jacó lá na frente, né, nesse momento Jacó não fala nada, mas lá na frente Jacó vai tirar o que? A herança dele, né? E nos ensina o quê? Tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos, decisões que nós tomamos, existe uma consequência. E aqui Rubem, quando se deita com a mulher de seu pai, concubina, mas é a esposa dele, né? Ele está ali, né, cometendo um grave erro e vai ter consequência lá na frente, né? Tudo que nós façamos. Por mais que a gente se arrependa, mas
toda ação gera uma reação. E ele vai ter isso lá na frente, ele vai colher, né? Isso que ele cometeu, esse erro, e vai ter uma consequência ao final de tudo isso. Nós aprendemos, irmãos, que muitas coisas aqui com a vida de Jacó. É um capítulo muito rico, muito maravilhoso. E a gente aprende demais, sabe? Eu tenho gostado muito de estudar, assim, um capítulo após capítulo, porque a gente tira as lições e a gente vê que a vida de ninguém é fácil. Tem uma irmã que eu acompanho, ela também, uma benção, que ela diz assim, ó, a vida do crente não é um morango não, né? O morango é bonito, né? É cheiroso, mas é gostoso, moranguinho, mas não é um moranguinho a vida da gente, né? A gente passa por luta, a gente passa por tribulação, como Jesus disse, nós passaremos por luta, por tribulação, e isso faz parte da nossa vida. Mas a gente tem que aprender com Jacó, sabe? Jacó passou todos os momentos difíceis, né? A gente vem acompanhando a história dele, quantas coisas ele passou. E nesse mesmo capítulo aqui a gente já tá vendo tanta coisa, meu Deus. Jacó tendo que tirar os ídolos de dentro da sua casa, né? Imagina um homem para comandar uma família inteira, 12 filhos, um bando de mulher. E às vezes a gente está dentro do nosso lar, às vezes dentro da nossa família, né? E nem todos têm um coração totalmente voltado para Deus. Mas quem sabe Deus levantou você, né? Para ser aquela pessoa, aquela base de oração, aquela pessoa que está lá orando, intercedendo pelos outros, né? Pagando preço pelos outros, Jacó, né? Aqui. E direcionando. Quem sabe você dentro do seu lado, dentro da sua casa, é a única pessoa que está com o coração totalmente voltado, ouvindo a Deus, né? Então Deus vai usar você para direcionar todos que estão ao seu redor, para você orientar, para você colocar nos caminhos certos, né? No caminho para colocar, levantar o altar dentro do seu lar, dentro da sua casa, né? Para glorificar o nome do Senhor, né? Que você seja, quem sabe você é a coluna e que você permaneça firme, né? Aí. E é isso, irmãos, eu quero somente até aqui estar meditando com vocês. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que você possa ter meditado nessa palavra. Nós aqui tiramos muitas lições e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus, tirando as boas lições, as más lições para não serem seguidas, e aí a gente vai aprendendo cada dia mais. E foi muito bom estar aqui em mais um dia, em mais um Café com Jesus, junto com vocês, meditando, né, e aprendendo cada dia mais. Deus abençoe. Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.